Ok, fellows, Estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Hoje, falar um pouquinho com vocês sobre as famosas válvulas do tipo olho mágico. Tem esse nome porque antigamente elas eram instaladas em displays semelhantes a esse aqui e ao observar as pessoas imaginavam que isso aqui era um pequeno olho. Se a válvula estava aqui dentro, deixa eu encaixar essa aqui, ó. Se a válvula estava aqui dentro, as pessoas, ao observar, imaginavam que essa válvula era um olho olhando para ela. Muito bem, brincadeiras à parte, qual é a função desse tipo de válvula? Esse tipo de válvula são indicadores ou de sintonia, ou de intensidade de sinal de áudio, ou de ponto de alinhamento de alguns instrumentos. Depende aonde você vai aplicar, ou antigamente aplicavam, o uso dessas válvulas. Elas têm uma característica interna bastante peculiar. Deixa eu soltar ela daqui desse soquete para vocês verem ela funciona. Essa aqui é bem antiga, tá? Década de 30 mais ou menos. É uma válvula do tipo da americana, bem antigona mesmo. Ela é do tipo 6E3. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha a característica interna dela. É bem diferente do que a gente está acostumado, né? Ela tem essa área aqui, ó, a área sensível, que é exatamente onde os elétrons atingirem essa área entra, ela tem um acabamento em fósforo e essa área entra em eletroluminescência. Nos instrumentos, principalmente instrumentos de bancada, elas ficam normalmente numa janela um pouco mais escura para poder aparecer bem a visualização do comportamento dela. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, nesse instrumento, ó, ali. Aqui, ó, nesse ponto de cá. No caso, tem um capacitor aqui. Se ele estiver vazando, o indicador vai fechar e não abrir. Em 25 volts abriu. Vamos tentar uma tensão maior. 150, 250 volts. Não está abrindo. Quer dizer que esse capacitor em específico está comprometido. Já mostrei isso para vocês em outros vídeos, né? O caso não é esse do vídeo de hoje. É apenas se concentrar como é que essas válvulas funcionam. O que tem dentro delas? Dentro desse equipamento tem exatamente uma válvula como essa. Ela está instalada assim, ó. E se tivesse essa capinha ali, iria parecer um pequeno olho mágico. Nesse modelo da HitKit ele não usa essas capinhas. É mais comum vocês encontrarem essas capinhas, esses cover que os gringos chamam, em rádios. Stilt Warner, Zenith, Carlson, vários rádios antigos usavam essas capas exatamente para cobrir as válvulas. Ela fica numa área de penumbra, você poder enxergar um pouco melhor. Depende da penumbra como está na válvula, você acaba enxergando um pouco melhor. E antigamente tinha essa função de acertar o ponto de sintonia. Tecnicamente elas eram ligadas, o circuito delas era ligado à área de controle automático de ganho ou controle automático de volume, né? Uma região do circuito que quando a estação está forte, ele diminui a intensidade do front-end, ou quando a estação está fraca, ele aumenta a sensibilidade do front-end. Então isso tem uma variação de tensão aplicada exatamente na entrada dos primeiros amplificadores de RF. Consequentemente, essa válvula era pendurada numa parte desse circuito e abria e fechava para indicar o ponto, não só de forma auditiva, mas de forma visual, o ponto de melhor sintonia dos equipamentos. Falando de novo, é uma 6E5 essa aqui, bem antiga. Ela está tá meia vida, vamos dizer assim. Ainda está aí. Usa um soquete diferente do que a gente está habituado, né? Normalmente a gente está habituado com soquetes octais. Esse aqui é um pouco diferente. Para identificar, ele não tem pino, aquele pino central, né? Para você identificar os pinos, ele tem dois pinos mais largos, onde são ligados os filamentos. Então, os filamentos são ligados aqui e os outros componentes internos da válvula são ligados aqui. Nessa válvula especificamente, ela usa no pino 2, então a contagem é dada de forma horária, no sentido horário, ou seja, deixa eu apontar aqui, ó, pino 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pino 1 e 6, respectivamente, esses dois corresponde ao filamento de 6,3 volts. Pino 1
dessa válvula, pino 2 dessa válvula corresponde ao anodo do primeiro triodo. Normalmente essas válvulas olho mágico são 2 triodos dentro, tá? Sendo que o segundo triodo é um pouquinho diferente, eu já converso já com vocês. Mas de qualquer forma, pino 2 é o anodo do primeiro triodo. Pino 3 é a grade moduladora, é por aqui que entra o sinal, no terceiro pino. Pino 4, normalmente, nessa válvula aqui em específico, tá? É o anodo do segundo triodo, que é exatamente essa parte de cá, essa parte onde entra em eletroluminescência, que fica verde ou azul, ou outra cor, dependendo do tipo de material empregado. Essas verdes utilizam material à base de fósforo, então dá um tipo de luminosidade bastante interessante, muito bonito por sinal. E finalmente, 2, 3, 4, finalmente o pino 5 é o catodo da válvula. Olhando o diagrama dela, já eu mostro para vocês, é basicamente 2 triodos dentro do mesmo envelope, porém não com o comportamento de amplificar, como a gente está acostumado a ver em outros vídeos aqui do canal. A função dessas válvulas é um indicador visual de uma manifestação elétrica. Tanto faz utilizar um amperímetro, como esse aqui, vou apagar um pouco a luz para vocês verem, um amperímetro, ou um indicador óptico para o teu instrumento poder dar um tipo de resposta. Um indicador visual, tá? Bom, olha, foi fabricado várias, centenas, chutaria que uma boa centena de modelos de válvula por vários fabricantes. Teve uma briga de patente, teve uma série de questões aí, mas o fato é que tinha muita oferta dessas válvulas. Hoje tem. Fabricantes chineses colocam no mercado essas válvulas também, tá? São legais, vale a pena e é isso aí. Vale a pena você comprar e colocar para os seus estudos, colocar nos equipamentos que você constrói ou simplesmente para fazer experimentos. São válvulas baratas e nada muito rocket science, não tem ciência de foguete aqui para fazer uma válvula dessa funcionar, tá? É bem tranquilo. E as tradicionais, essa aqui eu ganhei do Brat, que ele me mandou numa caixinha aqui de que eu estou fazendo aqui, o Correio dos Amigos, ele me mandou como para fazer algumas experiências. Mas, Brat, olha, infelizmente ela está tão fraquinha que mal dá para mostrar de um vídeo, tá? Então essa aqui ela vai para a série do Capitão Martelo, para a gente quebrar e ver como é por dentro dela pelo microscópio, tá bom? Essa aqui é uma M84, desculpa, a M80. A M80 ela abre o indicador como se fosse um leque. Ele abre como se fosse é bonito, parece um negócio meio retrô. É bom, válvula e retrô tá tudo na mesma frase, né? Mas ela lembra bastante a estética usada naqueles antigos filmes, especificamente um filme chamado Metrópolis de Fritz Lang. Bem interessante o resultado visual dessa válvula aqui quando boa é em funcionamento. EM80, um clássico. Outro clássico é esse que eu estava mostrando, que é a EM84. Tem um exemplar aqui, ó, que é do antigo fabricante também, Valvo. Essa válvula aqui é alemã, Telefunken, ou Valvo mesmo. É que a Valvo, de certa forma, usava parte do parque técnico e entre aspas, da tecnologia da Telefunken da época. E, consequentemente, é uma válvula alemã bem antiga e está perfeita também. Nota uma faixa branca aqui, ó. Basicamente você tem uma janela de emissão de elétrons aqui embaixo. Deixa eu dar um zoom. Uma janela de emissão de elétrons e uma faixa branca aqui em cima. Essa faixa branca não é flare da minha lâmpada, não, tá? Essa faixa branca é uma área sensível com material fosforescente depositado aí. Então, dependendo o ângulo, pela tensão definida aqui nesse gap, nessa janela, é injetado, digamos assim, é bombardeado essa área da válvula com elétrons e isso vai marcar o indicador durante um tempo pela questão da eletroluminescência. Você consegue enxergar alguma coisa aqui nela. Ok? Vamos ver isso aqui ligado? Que é o que eu acho que todo mundo quer ver. Antes disso, ó, fiz um pequeno esboço para mostrar aqui, ó, essa teoria aqui, como é que funciona. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês como é que está minha lente aí. Deixa eu dar uma acertada aqui na exposição. Pronto.
Basicamente você tem então, como eu comentei, dois triodos dentro do mesmo envelope, cátodo compartilhado e grades compartilhadas dos dois triodos. O princípio de funcionamento se dá de qual forma? Dependendo da tensão aqui negativa relativa ao cátodo aplicada nessa primeira grade, nessa grade aqui, uma determinada variação de tensão modifica o canhão, digamos assim, a área onde vai modificar a emissão de elétrons do cátodo para o anodo. O que é sensível na válvula, digamos que o que recebe e produz a eletroluminescência, é exatamente o anodo do segundo módulo de dois triodos. A gente não poderia tecnicamente chamar isso daqui de triodo, mas vamos encarar que é um triodo também. É um outro componente, ele tem a função de deflexionar, ou deflected beam. Como é que traduz isso aí? Sei lá. Colimar ou convergir o feixe de elétrons, tá? O conceito do deflected beam é exatamente esse. É a partir de uma determinada tensão, você concentrar ou dispersar ou, de certa forma, dirigir a emissão de elétrons que chegam até essa placa. Ao chegar na placa, esse disparo de elétrons produz a eletroluminescência no material depositado, que pode ser fósforo ou outros, e dependendo do tipo de material, você vai ter um tipo de cor, e a partir daí tem uma indicação visual. Basicamente, o circuito que eu vou montar com vocês ali, ele tem dois resistores. Esse de cá, que é de 470K, eu estou utilizando 330 sem problemas, e aqui um resistor de 10 megaohms ali aterrado no cátodo da válvula, apenas para manter, de certa forma, um pouco mais estável essa grade. Essa válvula tem uma altíssima impedância, e essa característica de ter uma alta impedância, altíssima mesmo, traz um recurso bastante interessante que já já eu vou mostrar para vocês. Muito bem, fiz esse pequeno conjuntinho aqui de madeiras. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a exposição para vocês. Sobe mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ok. Tá lá. Exposição da câmera travada para vocês poderem enxergar. O que eu fiz aqui? Ó? Peguei essa pequena madeira, como já utilizei em projetos anteriores, né? Parafusei um soquete, coloquei alguns terminais soldáveis aí, um resistor de 10 mega, um resistor de 330K. Por aqui entra a tensão de filamento, por aqui a tensão positiva, negativa, e aqui a tensão de bias, ou seja, a tensão que varia entre 0 e menos 25 da minha fonte variável, que está ali no cantinho de trás. Nesse botão de cá, acho que dá para ver escondido atrás do fio, eu vario a tensão de bias, que é aplicada exatamente na grade, e através dessa variação eu vou conseguir abrir e fechar o indicador da janela da válvula. E aqui está chegando tensão positiva, tensão negativa e tensão de filamento. Pelo branco, chega a tensão de bias. Pelo amarelo, chega a tensão de filamento. Pelo preto e vermelho, as tensões de HT, respectivamente. Ok? Vamos pegar essa aqui, ó, essa válvula chinesa. Também tá compatível a EM84, que é o que eu acabei de demonstrar aqui para vocês. Essa válvula aqui, apesar de não ser antiga e não ser digamos, de uma marca conhecida, funciona muito bem, viu? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou encaixar ela aqui no soquete. Nós vamos enxergar por aqui, tá? O display atuando. Olhando de lado aqui, ó. Deixa eu subir a tensão ali, apagar a luz, vamos ver se a gente consegue enxergar. Ó, já está aquecendo o filamento. Daqui a pouco ela começa a emitir uma luz meio que azulada. Estou com 200 volts, tá? Tá lá. Olha que interessante, eu vou tentar dar um zoom aí para mostrar para vocês. Eu não sei se dá para enxergar bem, creio que sim. Por trás da válvula, dá para ver que a ação ocorre apenas no vidro ali da válvula, né? O indicador, ele ocorre no vidro, não está vindo de dentro da válvula. O que está acontecendo? Por essa janela aqui, essa janela cinza que vocês estão olhando aí no centro do frame,
está sendo, de certa maneira, projetado um feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons está sendo aplicado exatamente sobre essa área branca aqui da válvula. Essa área branca possui um material eletroiluminescente, que ao bater esse elétron ele entra em incandescência e você enxerga essa bonita luz azul. Ok? Observa um fato curioso. Eu vou pegar agora a tensão de bias e variar. Aqui está com menos 20, mais ou menos. Então, ao aplicar uma tensão negativa na grade, negativa em relação ao catodo, menos 20, menos 25, o indicador fecha. Quanto mais próximo de zero está, mais ele abre. Ah, mas por que ele não abre completamente? É característica dessa válvula. Essa válvula tem essa característica de não abrir completamente. Fazendo algumas mudanças nas tensões de trabalho dela, modificando um pouco as tensões de trabalho, você até consegue fazer com que ela totalmente feche. Um exemplo disso é você pegar a entrada da grade dela, né, que é o G1, e aplicar diretamente no catodo. Olha lá. Aí ela fecha completamente. Mas sem isso, sem essa tensão relativa ao catodo bem perto de zero da grade, aumentar um pouco, digamos, a corrente entre catodo e grade, ela não fecha totalmente. Então, se você tem um instrumento, uma área do circuito que não requer muita sensibilidade, beleza. Você vai lá, em vez de colocar 10 mega, como eu coloquei aqui, de resistor entre grade e ground, grade e catodo, você coloca lá 10K, ele vai fazer isso aqui. Praticamente vai deixar a válvula fechada, ok? Mas o ponto principal aqui, que eu acho que o que vale a pena a gente analisar, é a outra válvula, um outro modelo. Precisa ver a diferença da cor. Então, deu para sacar essa ideia? Ó, variou a tensão para o negativo, ela fecha. Vamos remover ela daqui, está desligando. A luz na câmera está um pouco azulada, ela é mais esverdeada, tá, essa válvula. Vamos colocar aquela válvula ali e ver ela funcionando, que é a mesma pinagem, tá? Olha aqui, ó. Também vou deixar uns 200, 250 volts, não precisa mais nada do que isso, tá? Pessoal, tem gente que castiga um pouco essas válvulas com uma tensão um pouco alta. Olha, essa aqui brilha muito mais, acho que até a própria câmera dá para ver, né? E olha que interessante, ela não abre totalmente, mas pelo menos abre por igual, né? Ela é bem mais melhor construída, essa válvula, do que a outra moderna chinesa, tá? Essas válvulas são bem legais, né? Eu tenho no antigo equipamento, que eu já devo ter mostrado para vocês, exatamente essa válvula, nesse fulano de cá. Acho que eu cheguei a mostrar para vocês, né? O provador de válvulas, tem uns vídeos aí no canal que usa essa válvula deitadinha ali, ó, para fazer o papel do teste das válvulas, ok? Então é meio que comum, era meio que comum, esses antigos equipamentos usarem válvulas semelhantes a esse aqui. Então, olha lá, 0, menos 10, menos 12, ela já fecha por completo. Ok? Deixa eu ver se ele ajusta aqui. Tentar ajustar a exposição aqui, porque esse tipo de coisa é meio complicado. Deixa eu tentar baixar um pouquinho aqui na mão, para vocês enxergarem melhor aí a variação dela, olha. O interessante é que, uma vez definida a polaridade ou ponto de funcionamento, através da tensão de bias, se você variar o sinal exatamente nessa grade, ó, ela vai apresentar um efeito de oscilação. Vou colocar meu gerador aqui, ó, de sinais, gerando a frequência de 3 Hz aqui, ó, aproximadamente 3 Hz, tá? Vamos colocar 3 Hz nessa grade já polarizada aqui e ver o que acontece. Liga o cabinho aqui. E vamos ligar ali, ó. Compartilhar os negativos, ou os grounds. Está compartilhado aqui. E aplicar sobre essa tensão aqui já polarizada. Olha lá. Opa, deixa eu encaixar melhor aqui.
Foi. Tá lá. A válvula oscilando, né? Na frequência do gerador. Subir um pouco a frequência dele, obviamente vai mudar. Mudando a amplitude dele, também a modulação vai ocorrer de forma diferente. Ó, tirei totalmente o sinal, abri completamente a válvula, vou aplicar a modulação. E você tem aí o efeito visual, o indicador visual respondendo a essa modulação. Como curiosidade, deixa eu mostrar uma válvula aqui que recentemente eu adquiri, que é nessa mesma categoria, tá? Ela é muito parecida na teoria, só que a diferença é que ela usa, internamente, ela tem dois desses indicadores, né? Acho que dá para notar ali, ó, dois indicadores. É uma válvula que possui a característica de usar dois indicadores, ou para um equipamento estéreo, ou para áreas dos antigos receptores de FM, chamado circuito discriminador. Essas válvulas eram utilizadas em alguns rádios no circuito discriminador para a sintonia do FM. Então, tem até vídeos aí aqui no YouTube, eu vou até apontar aqui um que eu achei recentemente, que mostra essas válvulas funcionando. A válvula 6AL7 da GT, né, da RCA. E era interessante porque com esses dois indicadores, um indicava se você estava on spot, ou seja, sintonizado, e o outro dizia a intensidade do sinal recebido. Então, através de um único equipamento, um único componente, você tinha duas informações. Essa aqui está zerinho também. Vou fazer algum projeto aí, logo logo aparece aqui no nosso canal, algum experimento com essa antigona, super antiga, 6AL7 da RCA. Válvula razoavelmente barata, fora do Brasil é praticamente sucata, hoje é bem barata. E se de repente aparecer por aí, compra para vocês fazerem alguns experimentos, tá legal? Vale a pena, até essas válvulas chinesas são legais. Com base nisso, com duas características interessantes dessas válvulas, olho mágico, que a primeira característica é a beleza, né? São válvulas muito bonitas. E a segunda característica é de ter uma extrema alta impedância na sua primeira grade de controle, ou seja, essa G1 aqui é muito alta. Para vocês terem uma ideia, eu estou segurando essa válvula com um resistor de 10 mega. Normalmente, em circuitos de áudio, a gente usa 1 mega e chama de alta impedância, né? Tá bom, eu estou pendurado aqui com um resistor de 10 mega, é muito grande. E vou fazer alguns experimentos bastante interessantes com vocês agora, para vocês verem essa característica. Primeiro eu vou desligar aqui o circuito gerador, e eu já deixei pendurado aqui, ó, no esquema, duas garrinhas de jacaré. Ok, pendurar isso aqui, ó, que é a tensão negativa da fonte. E eu já deixei aqui, ó, duas garrinhas de jacaré. Uma garra de jacaré, que é a preta, está ligada na tensão negativa da fonte. E a vermelha está ligada exatamente na entrada da G1. Tanto que se eu botar em curto aqui ou aqui, tanto faz, esses dois terminais, eu posso acertar o ponto de cruzamento. E quando eu abrir, a válvula abre. Então, quando eu bater os dois aqui, ó, se a continuidade existir, ele fecha. Se eu soltar, ele abre. Muito bem. Eu fiz um ajambro aqui para mostrar para vocês de uma coisa que a gente não se vê todo dia. Apesar de existirem resistores de muito alta impedância, eu não tenho na caixa de resistores, eu tenho apenas em alguns equipamentos aqui. Existem resistores de até 180 mega. Recentemente aprendi, num grupo que eu participo, que existem resistores de até 2 giga-ohm. Esse conjunto de resistores de 10 mega perfaz 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mega-ohms. Eu quero mostrar uma característica de quão alta é essa impedância. Uma pequena corrente, nota, muito pequena mesmo, ao ponto de eu estar apenas encostando aqui nos leads, ó. Ele está identificando que esse plástico desses leads não é tão bom isolante. E está fechando. Se eu pendurar essa sequência aqui de
Quanto? De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 80 mega, um pouco mais, porque tem um de 15 aqui, ó. Tem um de 15 aqui no meio. Então, na verdade, 85 mega. Olha o que vai acontecer ali, ó. Vou ligar, hein? Ele, se eu adicionar um, ó, deixa eu tentar desligar. Ó, tá desligado. Quando eu ligar, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui bem pertinho para vocês. Ó, quando eu ligar ali, aqui à direita, você vai notar que ele vai perceber essa pequena variação de 85 mega. Olha lá. Notou que ele fechou? Se for 75, ele fecha mais. Se for aqui, por exemplo, de cá para a conta ficar fácil. 10, 20, 30. Meu multímetro vai até aqui, ó, 10, 20 mega é a impedância do meu multímetro. 10, 20, 30, 40, 50, 50 mega. Vamos ver o que acontece. Uau, ele fechou bastante. Se colocar aqui 40 mega, ele vai fechar mais ainda. Ó, com 40 mega. Pra cá. 30 mega, mais ainda. 20 mega, mais. Até os 10. Que é exatamente o valor da resistência interna dele. Ou seja, ele está reagindo, essa válvula está reagindo até, nesse exemplo aqui, 85 mega. Eu tenho, então, um conjunto de resistências de aproximadamente 85 megaohms. Numa tensão de aproximadamente menos 20, menos 30 volts. A corrente circulante aqui está na ordem, na casa de micro ou picoamperes. É de uma extrema sensibilidade. Isso é bem interessante para você fazer testes de capacitores. Então, basicamente, se eu pegar um capacitor suspeito, um capacitor bom, o que ele deve fazer? Ele deve basicamente fechar o indicador, porque está carregando, e conforme vai descarregar, ou melhor, está descarregado ele fecha, e conforme vai carregando ele vai abrindo. Vou pegar um capacitor bom para vocês verem. Esse aqui, ó. Certamente é um capacitor bom. Quando eu bater aqui, você vai ver que ele vai fechar completamente e com o passar do tempo ele vai abrindo. Abrindo quanto? Completamente. Vai sobrar um pequeno resíduo ali, que é a resistência interna dele, muito superior a, 50, 60 megaohms. Então, certamente é um capacitor que não vaza tensão entre as suas armaduras. Se eu pegar um capacitor não tão bom ou ruim, como é o caso desse de cá, esse é um capacitor com problemas. Você vai ver um fenômeno parecido no começo, mas logo depois, ó, pumba. Ele não abre, ele vai abrir, mas ele vai parar num determinado tanto ali, não vai continuar. Por quê? Numa tensão de aproximadamente 20, 25 volts, ele já está apresentando um certo vazamento. O ideal para não ter vazamento seria assim, completamente aberto, como se fosse dois leads abertos aqui na mesa. De novo, olha o capacitor bom. Ele fecha e com o passar do tempo, conforme vai se carregando, abre totalmente, apresentando baixíssima impedância agora entre os dois terminais. Um capacitor não tão bom ou ruim, ao ligar, isso em baixa tensão. Se eu mudar esse circuito e colocar em alta tensão, eu vou ter o mesmo funcionamento desse cara de cá, absolutamente o mesmo, conforme eu vou variando as tensões aqui. Então a beleza de montar um pequeno capacímetro com um testador, na verdade, de vazamento de capacitores, não um capacímetro, né? Mas um testador de vazamentos de capacitores com essas válvulas é incrível. Modular ela através de áudio, circuitos detectores, tem resultados bem interessantes. Ok? Espero que vocês tenham se divertido. Essa é a Estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. 73 a todos. Forte abraço.